pessoal, a partir de agora a gente vai dar início ao debate da sala de terceiro ano, que o tema é legalização do aborto. Bom, pelo que eu estou vendo, o debate aqui vai ser bem animado, né? A galera que tem um limite de tempo de 3 minutos. Cada pessoa pode falar 3 minutos e exponham argumento por argumento, não falem todos os argumentos. Pessoal que é contra o aborto, vocês são totalmente contra o aborto, né? Em nenhuma ocasião vocês são a favor, né? Não. Quer dizer que se uma mãe vai ter um bebê e o médico constata que esse bebê vai ter uma anomalia, então quer dizer que não pode haver aborto. O bebê... Mesmo que tenha anomalia, todo ser vivo tem direito à vida, independente da sua formação. Se acontecer o caso de ser identificada anomalia, o bebê deve ser gerado, continuar a sua geração, né, até o momento do nascimento e ter o seu direito à vida. Agora, se ele não resistir, já é outra parte, mas ele tem sim o direito de chegar até o final da sua formação e ter a vida. A equipe falou que tinha direito de vida, né? Mas é constado cientificamente que só há vida, que há vida depois dos 3 meses de gestação. Que durante o período de até os 3 meses de gestação, o embrião não sente, ele não tem vida, não sente nada. Ou seja, a mãe pode escolher se aborta ou não. Meu argumento é aqui. Imagine se você fosse um aborto. Se você alimentar a barriga da sua mãe não me quisesse mais, e se por algum motivo assim ela quisesse abortar, você não estaria nem aqui para estar vivendo do que você viveu até agora. Então, você imaginar que você é um aborto, imagine aquela criança que está lá dentro, ela não tem direito nenhum de escolher, foi a mãe dela que escolheu. Ela não, como é que eu posso falar? Ela não teve nenhum direito de viver, de chegar até aqui, de conseguir, assim, de ter os seus momentos, de ter todos os seus ciclos de vida. Então, assim, mas não seria pior se a mãe tivesse filho e simplesmente botasse no mundo muitas hoje a gente vê que muitos são jovens hoje, têm filhos e simplesmente deixam abandonados. Isso seria pior para eles crescer e ser jogados, simplesmente. Eu acho que é bem melhor, enquanto ainda pode evitar esse desenvolvimento para eles, ser evitado. Não, era melhor ele nascer, ter o direito dele de vida. Por mais que tivesse abordado, eu creio que teria alguém para criar. Tem orfanato, tem casa de apoio. Hoje em dia tem tudo. A criança não ia ficar de jeito nenhum abandonada no mundo, sofrendo com fome, falta de tudo. E outra, se a criança, assim como um bebê, quando ele está novinho, já tem nascido, ele não, quando ele está chorando, a gente não sabe o que ele está sentindo, ele também não expressa, ele também não tem o direito de falar que quer. E ele engravida de uma criança, lógico. E essa criança é constatada que ela vai ter uma doença, anomalia, que vai ter uma doença. Que essa doença ela pode afetar outras pessoas, pode e vai afetar outras pessoas, e vai ocasionar a morte dessas outras pessoas. Não seria melhor eu evitar uma vida na morte de que outros dados? Peraí, não mas depois que ela, por exemplo, eu engravidar de um bebê. Aí esse bebê, ele está infectado por algum tipo de doença. Essa doença, ela é infecciosa. Só que as pessoas que estão ao redor dessas crianças, por ela ser bastante infecciosa, ela vai infeccionar as pessoas. E essas pessoas vão morrer. Então não é melhor eu evitar o nascimento de uma vida para poder no futuro, como é que posso dizer? Salvar né? Comentando aqui com o meu grupo, né? Até hoje, né, com pesquisa ainda não aconteceu um fato desse. Mas assim, o caso de um feto, ele ter uma doença, a primeira pessoa que ele ia matar era a mãe. Então, ou seja, esse feto não ia nascer. Então, nada justifica que alguém, já que o ser vivo, a partir do momento
está dentro do ventre da mãe, que ele recebe o mesmo sangue, o mesmo alimento, a respiração utilizada é a da mãe. O que acontece com a mãe? O feto, a partir do momento que é gerado, ele recebe todos esses sintomas, e a partir desse momento ele já é considerado um ser vivo. Ele realmente, ele não tem poder de autonomia, mas ele é considerado um ser vivo e um assassinato, um aborto. É um aborto que, se o feto tivesse a doença, ele ia afetar a mãe, não necessariamente. Por quê? Biologicamente, não necessariamente. Deixa eu terminar isso, pessoal. Aí, nas glândulas suprarrenais, essas glândulas, segundo a minha pesquisa, elas fazem a produção de um líquido chamado protoplasma. Esse líquido, ele impede com que algumas doenças que o feto tem passem para a mãe e da mãe para o feto. Por isso que tem crianças que, por exemplo, eu tenho AIDS. Se eu tiver um filho, não necessariamente eu também vai ter. Bom, pessoal, agora a gente vai dar aqui a próxima rodada. E nessa rodada, o lado das pessoas que estão a aborto não podem contar com a Richelle. Ela não vai poder argumentar novamente, porque ela já argumentou 2 vezes. A gente acabou de falar sobre a doença. Um bebê, por mais que ele contenha uma doença infecciosa, que no caso que ele está a AIDS, ele pode ser só portador e não transmissor. Ou seja, nenhum ser, até hoje, como um bebê recém-nascido, seria capaz de matar outro ser. Isso leva à não justificação do aborto. Então não é necessário o aborto. Todo ser tem direito à vida, como já foi comentado. Ele tanto pode ser um portador como também um transmissor. Um exemplo, se ele tiver relações, quando ele estiver adulto e tiver relações sexuais, ele não vai ser um transmissor? Um bebê não, gente, na vida adulta dele. Sim, mas o que tinha sido comentado era que quando ele for abortado, ele vai ser um feto ou até mesmo uma criança recém-nascida. Ele vai morrer ali, ele não vai ter o tempo de se desenvolver. E outra, uma pessoa já adulta, mesmo ela com um vírus ou alguma doença, não necessariamente ela irá transmitir. Existem meios para que aquela doença ou aquele vírus não seja transmitido. É contra o aborto. Eu queria que vocês não justificassem no caso de estupro, como por exemplo, uma pessoa, uma criança de 12 anos, tem uma relação desejável, ou seja, forçada, ela não tem o direito de abortar. É assim, embora seja fruto de um estupro, né, a gravidez, todo feto tem direito à vida. E ainda mais, cada fruto desse estupro tem a criança, a menina que vai fazer esse estupro, ela tem um acompanhamento psicológico para ela tentar continuar a gravidez sem ter nenhum trauma. Tipo, a criança nascer, a pessoa ficar com aquele trauma, que a criança foi fruto de um estupro, alguma coisa assim. Tem todo o acompanhamento. E ainda mais, ainda tem a pílula no dia seguinte. Então, a pessoa fala no dia, no outro dia, ela pode tomar a pílula no dia seguinte, entendeu? Bom, diante das minhas pesquisas, tem aqui dizendo que existe cientificamente que toda de criança não pode, existe cientificamente que a criança, quando é abusada, ela pode sim fazer um aborto. É legalizado. Bom, falar dos médicos, né? Já que ela foi abusada, eles vão fazer o seguinte, vão dar a pílula diz o seguinte, essa pílula também é uma forma de aborto. Não. Aí vocês falam daqui a pouquinho. E ela não é sempre segura, gente. Você pode tomar ela, mas você pode fazer ela mesmo. Pois é, a pílula do dia seguinte não é um aborto, porque senão ela não era nem medida assim para qualquer pessoa. Ela é legalizada. É o seguinte, dentro de 24 horas, o embriônio não está formado. Só está com o feto não está formado, só está o lá dele, ela não se formar ainda. Por isso que você tem que tomar a pílula dentro de 24 horas, porque senão você já está grávida. Entendeu? E a outra... estupro é legalizado. Pode até ser legalizado, mas só que tem outra forma para não acontecer um estupro. Que no caso eu disse era acompanhamento psicológico
para o aborto. Como eu disse, que é o acompanhamento psicológico que toda a pessoa quando é estudada nesse acompanhamento para não precisar abortar. E o último recurso é que ela aborta. Entendeu? Nosso outro argumento. A partir do momento que é gerado o feto, como a Kelly falou, já é a partir das 24 horas, a mãe tem obrigação de ter a criança e carregar ela no seu ventre durante os 9 meses se ela não nascer prematuro. Ou seja, como tem até no nosso cartaz, aborto é um assassinato com outro nome. Bom, pessoal, um feto até 6 meses não é considerado vivo. Primeiro, ele é um bolo de carne, como se fosse para a gente comer o outro. E ele não tem desenvolvimento cerebral. Quando a pessoa é considerada morta, só quando, não é quando o coração para de bater, se você é considerada parte funcional. É uma consequência que ela vai funcionar para o coração. Então, a criança não é considerada viva quando ela não tem cérebro. Logicamente falando, a partir do momento que o espermatozoide entra lá no óvulo, já está gerado um feto. Ou seja, já está sendo formado um ciclo de vida dentro da mulher. Ou seja, já está sendo gerado o filho dela. Mesmo em caso de anicelastia, em que não há expectativa de vida após o nascimento, a gravidez não deve ser interrompida, pois a efemeridade da vida do recém-nascido não anula o direito de ela nascer. Ou seja, como eu tinha falado antes, a partir do momento que o espermatozoide ele encontra lá o óvulo, já está sendo gerada uma criança. A mulher já está grávida. Por isso que ela só vai descobrir a gravidez um mês depois, um mês depois. Por quê? Porque quando ela já vai sentir os sintomas daquela criança se formando dentro dela. Claro que no primeiro dia ela não vai sentir, porque agora o espermatozoide encontrou o óvulo. Ou seja, no decorrer do filho, ela vai começar a sentir os sintomas da gravidez.